Beleza, pessoal? Então, nesse vídeo nós vamos fazer aqui a montagem de um balcão que foi produzido sob medida, um balcão para pia, instalação de cuba com gavetas e porta, onde vai ser armazenado um tambor abaixo da pia para receber a água, enfim, tudo que for utilizado na pia, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai começar parte a parte, seguindo a lista de peças que nós fizemos a produção, né? A lista de peças com todas as medidas que nós temos para a produção desse produto. Então, a gente vai começar com a primeira peça que você vai utilizar nessa montagem, que são as laterais, tá? Então, você vai buscar aí duas laterais, a lateral do lado direito e a lateral do lado esquerdo. A lateral do lado direito, ela tem uma madeira, que essa madeira ela tem um pouco recuada, aqui está um pouco fora. Ela tem um recuo, porque essa madeira serve para o móvel encostar na parede sem bater a parte de trás do móvel lá no canto. Então, essa madeira ela causa um recuo na parede. Então, essa parte aqui vai encostado na parede. Se tiver um rodapé, então você pode pegar um formão, um martelo e fazer aqui uma adaptação, cortando a altura do rodapé. Ou seja, se o rodapé for de 10 centímetros, por exemplo, ao bater com o formão, apoia bem essa peça no chão, bate com o formão em cima, não tem problema de bater e quebrar aqui, porque vai ficar na parede, vai ficar assim. E automaticamente o rodapé vai encostar certinho aqui, só medir a altura do rodapé. Então, é uma opção que já auxilia bastante essa madeira aqui na lateral, tá bom? E fica encostadinho da parede aí. Qualquer adaptação você consegue fazer nessa madeira de fora sem mexer na lateral. Então, essas são as duas primeiras peças. As primeiras coisas que você tem que fazer são fixar as cantoneiras nos furos que tem disponível na peça aí. Então, você vai notar aqui nessa peça, você vai ver alguns furos, tá? Tanto aqui do lado de dentro dessa lateral, como aqui também do lado de dentro dessa outra lateral. E essa outra lateral tem o detalhe do canaletado, né? Então, você vai fixar as cantoneiras que vão receber as próximas peças que a gente vai mostrar agora. Então, por exemplo, ao você separar essas duas peças e aplicar a cantoneira nelas, a primeira coisa que você vai fazer agora é separar as duas bases. Que bases são essas? São as duas peças maiores e estreitas, de 25 centímetros. Vai ficar uma na parte de trás, onde você vai fixar com a cantoneira, tá? A gente tinha até um detalhe para mostrar aqui. Eu vou aplicar uma cantoneira aqui, só para passar um detalhe bem importante sobre a fixação dessa cantoneira. Existe uma maneira de você fixar essa cantoneira que faça com que o móvel fique mais resistente e melhor acabado, tá? Existe uma maneira simples, né, básica, mas é bem importante você saber disso. Vamos puxar aqui uma cantoneira para cá. Acho que eu puxei errado. Deixa eu ver se eu puxei errado, tá? Vamos achar essa cantoneira aqui. Eu acho que eu puxei errado ou eu deixei ela aqui no lugar escondido. Vamos puxar aqui de novo. A gente está fazendo aqui esse vídeo ao vivo com a montagem. Então, qualquer erro aqui durante o processo vocês desconsideram. Aqui. Achei ela de novo. Pronto. Essa é a cantoneira. A cantoneira é chamada de suporte cadeirinha. Esse modelo, tá? Esse modelo aqui é chamado de suporte cadeirinha. Então, o que acontece? Nós temos aqui um macete de expertise mesmo na hora da instalação dessa cantoneira, que é o seguinte. Deixa eu encostar ela aqui. Quando você for parafusar essa cantoneira, aqui vai ter a marcação do furo. Você vai colocar ela no furo. Beleza. Mas, quando chegar para fixar agora essa base, você não vai ter marcação de furo nela. Então, você vai ter a marcação do furo para parafusar aqui, nessa peça que é a lateral. Porém, nessa daqui você não vai ter marcação. Então, o que você faz? Você vai encostar o parafuso desse lado da borda, sempre na borda externa. Você encosta o parafuso sempre nessa ponta aqui, nesse lado. Isso vai fazer com que a lateral ela seja forçada a encostar bastante na base e não afastar, ficando uma brecha aqui
entre as duas peças. Se você encostar o parafuso desse lado aqui do buraco, ele vai afastar a lateral da base. Então, sempre encostar o parafuso do lado externo da cantoneira, quando não houver furos, no caso, né? Então, sempre do lado externo, porque isso vai fazer com que o seu móvel fique mais rígido, mais firme e as peças bem encaixadas. Tá bom? Beleza. Então, agora qual que é a próxima peça? É a base da frente, que é a base com o detalhe, né? Nesse projeto, no caso. Nós temos aqui a base com o detalhe, que é o mesmo detalhe da lateral, é o mesmo detalhe de alguns itens também que já tinha no consultório da cliente que adquiriu outros produtos com a gente. Então, detalhe, detalhe na lateral, detalhe na base. Aqui nós já temos a estrutura principal desse balcão montada, que são as duas laterais e as duas bases. O que a gente faz aqui agora? Deixa eu abrir aqui a lista de peças. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Agora nós vamos para o tampo, tá? Aliás, desculpa, para as bases principais. Então, vamos ativar aqui a primeira base principal. A primeira base principal ela é a maior, tá? Você vai notar que nela também tem alguns furos. Esses furos são para você fixar as cantoneiras, tá? Mas, por enquanto, basta você aplicar ela aqui e fixar a cantoneira aqui na lateral, tá? Então, automaticamente, essa peça já vai ficar firme, fixa. Feito isso, você vai aplicar uma divisão. Vai ter aí a peça marcada como divisão, que você também pode fixar aqui com as cantoneiras na parte de baixo. Tá bom? Fixou a base e a divisão, as divisões são todas iguais. Tem 3 divisões aí. 3, 1, 2, 3. É isso mesmo, são 3 divisões desse mesmo tamanho, tá? E está marcado como divisão. Fixou a base, e essa base aqui, ela é uma base que ela tem a medida de, deixa eu pegar aqui, base principal, ela tem uma medida de 66,5, tá? A medida dessa base, dessa primeira base aqui, é 66,5 de largura, beleza? Então, aplicou essa base, aplicou a divisão, agora você aplica o apoio do tampo, tá? Que também tem a mesma largura da base. Então, base e apoio do tampo tem aí, em média, a mesma largura de 66,5, 66,4, nessa aproximação de medidas, tá bom? Então, você acabou de montar aqui a primeira parte já do balcão, pronto para receber as gavetas, que aqui são 3 gavetas maiores. Feito isso, vamos para o segundo módulo, que é a base. Deixa eu ver qual que é a numeração dessa base. Eu acho que é a base 2. Vamos só conferir certinho. Base 2, é isso mesmo. Base 2 e 3 agora. Eu vou até marcar as duas, porque essa base 2 e 3, elas são iguais, tá? Então, base 2 e 3, elas são iguais. A mesma largura de 50 centímetros, que é onde vão as gavetas menores, tá? Basta você colocar realmente aqui em cima, fixar aqui com as cantoneiras, tá? E aplicar, claro, a divisão no meio. Também fixando com as cantoneiras de um lado e do outro, da maneira que você achar melhor. E feito isso, o apoio do tampo também é o mesmo tamanho. Então, o apoio do tampo é o mesmo tamanho da base, tanto desse lado quanto desse lado, que você vai colocar a divisão e o apoio do tampo. Então, pronto. Aplicou as 3 bases, as 3 divisões, os 3 apoios do tampo de cima. Então, você já tem os 3 módulos montados, todos com cantoneira. Esse apoio do tampo, basta você fixar com cantoneiras, tá? 2 cantoneirinhas aqui atrás, tá bom? 2 cantoneirinhas aqui atrás, que ele vai servir só para apoio do tampo mesmo. De um lado e do outro, no caso, tá? Vamos agora para o quarto módulo e último módulo, que é a base de... Deixa eu pegar aqui a medida. Só caso vocês tenham alguma dúvida, você pode buscar pela medida, tá? Medida de 50, 53. Essa é a medida dessa última base 53, que é a base que vai receber... deixa eu ver se eu tenho aqui. A base que vai receber aqui. É a base que vai ficar disponível e pronta para receber o tambor que vai ficar abaixo da pia, tá? Ou os tambores, dependendo da medida. Então, você colocou aí, vai ter também
o apoio do tampo. Tanto a base como o apoio do tampo, a mesma medida. Tá bom? Pronto, você acabou de montar toda a estrutura principal aqui do armário. Já está montadinho aí toda a estrutura principal. Seguindo a dica das cantoneiras e onde você encostar o parafuso, você vai ver que vai ficar bem rígido, bem firme. Feito isso, vamos agora para o próximo passo, que é a peça de fixar a porta. Tá? E aqui tem um pequeno detalhe. Eu vou até tirar esse tambor para não atrapalhar. O detalhe aqui é o seguinte, olha só. Observe que a porta ela vai ficar aqui por dentro, encaixada. Então, essa peça ela não pode vir a zero. Não pode ficar alinhada aqui com o topo. Tá? Ela não pode ficar alinhada. Por quê? Porque se ela ficar alinhada, a porta vai ficar para fora. Não vai ficar embutida, vai ficar saltando para fora do móvel. Nós queremos que essa porta ela fique embutida. Então, a gente vai puxar aqui para trás uma média de 18 milímetros. Tá? 18 milímetros. Aqui está até com 15 porque é um projeto 3D, mas quando você fixa a porta e aqui tem apenas 15, dá um pequeno relevo para fora ainda. Então aqui, ó, deixa com 18 milímetros que vai ser melhor, porque a corrediça você tem aí um certo ajuste. Então esses 3 milímetros a mais do que a espessura da porta você pode depois jogar para fora sem problema nenhum, tá? Então, deixa com 18 milímetros essa distância aqui, tá? Entre a ponta da madeira até a borda do móvel. De cima até embaixo, 18 milímetros. Você vai fixar ela com parafusos médios, tá? Então, você vai pegar 3 parafusos médios, que os furos dessa peça ela atravessa. Você vai pegar 3 parafusos médios e fixar essa peça na lateral, tá bom? Atravessando ele e fixando na lateral. Na hora de fixar o parafuso médio, uma técnica simples, mas que ajuda bastante, é você fazer o primeiro aperto, soltar o parafuso de novo, né, um pouco, não precisa sair tudo para fora, mas um pouco, e depois seguir de novo, apertando pela segunda vez ou terceira vez se precisar. Quanto mais você tira o parafuso e faz novamente o aperto, mais firme vai ficando esse parafuso, de maneira que até a cabeça dele esconda aqui, tá? Não fique relevo, fique totalmente alinhada com a madeira. Com cuidado para não espanar, né? Não estragar o parafuso, mas você pode fazer isso. Essa técnica, inclusive, de sempre estar folgando e apertando de novo o parafuso, para que você vá aos poucos encaixando o parafuso cada vez mais na madeira. Ele mesmo faz o encaixe. A própria cabeça do parafuso já afunda essa madeira de MDF, fazendo o encaixe, ficando ali alinhado com a madeira e deixando essa peça bem grudada uma na outra, sem ficar assim, ó, afastada. Ela vai ficar bem grudadinha uma na outra, tá bom? Uma técnica simples, mas para quem não tem experiência, acaba ajudando aí, tá? É isso. Então, todas as partes principais aqui do seu móvel tá aí pronta, já no seu lugar. Agora, a gente vai para a parte de acabamento final, que é tampo, né? Esse tampo ele vai ser simplesmente aplicado em cima do seu balcão e fixado por baixo com cantoneiras, onde os furos dessas cantoneiras já estarão aí, tá? Para você fixar. Você pode, inclusive, incrementar, colocar mais furos se precisar. Se você quiser fixar, por exemplo, um parafuso em cada meio desse do apoio, você pode fixar, tá? Se alguma cantoneira aqui atrapalhou na hora dessa madeira, você pode tirar essa cantoneira e afastar aqui para trás, para depois da madeira, tá bom? Essa parte aqui é bem à vontade de você mexer, contanto que você utilize aquela técnica de encostar no lado externo do furo da cantoneira, tá bom? Qual que é o próximo passo, então, depois de o tampo estar no lugar? E aí a gente vai começar agora com as gavetas. Então, nós temos aí as gavetas que são furadas, um furo em cada ponta e dois furos embaixo, melhor dizendo, né? Para que são esses dois furos? Olha só, as duas gavetas são iguais, as duas laterais da gaveta, deve estar marcado aí, tá? Lateral gaveta. Deixa eu ver qual que é a medida dessa lateral gaveta, só para que você confira se você precisar. É a medida de 40 por 14, tá? 40 por 14, isso é um total de 20 peças iguais. 20 peças iguais de 40 de profundidade por 14 de altura, beleza? Então, você separa essas duas peças de duas em duas, tá? Faz o par, porque são 10 gavetas. Então, você vai separar 10 pares
dessas laterais gavetas. O que você faz com esses furos? Você vai ter aí a frente e o verso, tá? Também vai estar anotado aí. Essa frente e verso das gavetas menores. Deixa eu abrir aqui a medida para passar para vocês. Frente e verso, gavetas menores. Ela tem 44,5 por 14, tá? É fácil distinguir por causa da altura, tá? Então, os 40 centímetros são as laterais com furos. As peças que não têm furos, as peças que não têm furos de, quanto que eu falei? De 44,5. De 44,5 são as peças que vão ser utilizadas como frente e verso da gaveta. Frente e verso. Como que é feita a fixação dessas peças? É enviado no pacote 2 tipos de parafuso, tá? Deixa eu só corrigir aqui que eu puxei sem medida. Pronto. 2 tipos de parafuso. O parafuso de montagem na lateral é o parafuso maior, que está aí como parafuso montagem. É o maior parafuso do pacote, tá? Você vai utilizar ele para montar a gaveta, tanto aqui para fixar a lateral nessa, como aqui atrás para fixar a lateral nessa. Dos dois lados você vai fazer a mesma coisa. Você vai utilizar o parafuso maior para montar a gaveta. Montou a gaveta, você vai encaixar o fundo, e aí tem um diferencial bem bacana das nossas fabricações, que o fundo ele é um fundo de 15 milímetros, não é um fundo de 6 milímetros que vai encaixadinho aqui, fácil de soltar, nada disso. É um fundo de 15 milímetros, a mesma espessura da estrutura da gaveta, então assim, é um fundo para a vida inteira. E você vai fixar eles com os parafusos médios, tá? Junto com o pacote de ferragens, você vai ver o parafuso grande de montar e os parafusos médios para você só parafusar aqui no fundo, tá bom? Para o fundo não cair. Isso vai ficar uma gaveta bem resistente e já esquadrejada. O que é esquadrejada? Totalmente quadrada, 100% quadrada, sem nenhuma tortura atrapalhando aqui a hora de fixar ela dentro do armário. Beleza? E pronto, você acabou de montar a sua primeira gaveta. Você faz isso em todas as demais gavetas. Então você vai ter 10 gavetas montadas para você fixar aqui com as corrediças. Tem um detalhe importante aqui na hora de você fixar essas gavetas, tá? Você vai dividir, você vai sempre fixar a corrediça no meio da gaveta. Vamos pegar a nossa gaveta modelo de novo. Vamos puxar aqui para fora. E vamos marcar aqui o meio dessa gaveta. Tá? A corrediça, o que você vai fazer? Você vai pegar, como a gaveta tem 7, ela tem 14, desculpa, de altura, você vai pegar 7 centímetros. Pronto. Aqui é o meio, tá, da gaveta. E é aqui que você vai fixar a corrediça. Como assim fixar a corrediça? O furo da corrediça. Na corrediça você tem aí, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês. Na corrediça você tem os furos do centro. Eu acho que não vou conseguir puxar aqui para vocês. Mas as corrediças ela tem os furos no centro. Esses furos do centro são justamente os furos que você vai inserir os parafusos. Eu consegui puxar aqui uma outra gaveta só para a gente ter como exemplo, tá? Aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma gaveta montada. Pronto. Aqui, ó. Então, essa aqui é a corrediça. Deixa eu abrir agora a parte de ferragens da corrediça. Ainda não. Essa aqui mesmo. Pronto. Essa aqui, ó. Pode ver que ela tem os furos no centro, tá? Você vai fixar esses furos no centro. Você vai fixar aqui na lateral da sua gaveta. Detalhe. A corrediça ela é dividida em duas partes. A parte mais estreita, tá? Que é a parte que ela fica encaixada na gaveta. E a parte mais larga é a parte que vai no móvel, tá? Atenção a esse detalhe aí, tá bom? Então, a parte mais estreita é a parte que vai aqui fixada na sua gaveta, a parte fininha. E a parte mais larga é a parte que vai lá dentro do móvel, beleza? E aqui tem uma grande jogada, tá? Então, se aqui na gaveta você vai fixar a corrediça com 7 centímetros no centro dela, aqui no móvel você vai pegar um lápis, você vai marcar aí 8 centímetros. Por quê? Porque automaticamente você vai estar levantando 1 centímetro da gaveta da base, para a gaveta não raspar aqui na base. Então, 7 centímetros a gaveta, 8 centímetros lá dentro do móvel.
automaticamente você vai ter sua gaveta 1 centímetro mais alta para não raspar no móvel. Outro detalhe lembra que para fixar a porta nós deixamos aqui um espaço para poder a porta encaixar dentro? A mesma coisa você vai fazer nas gavetas. Aqui são as gavetas sem a tampa, tá? Ainda vai as tampas dessa gaveta. Essas são as tampas que vão dar acabamento. As tampas elas são totalmente acabadas, os 4 lados com fita, né, branca, para não ficar mostrando a madeira crua. E ela vai aplicada só depois. É o processo final de todo o balcão, são tampas e portas, tá? Então, a tampa vai dando acabamento aqui. Então, para isso, para a tampa ficar embutida aqui dentro, o que nós temos que fazer aqui também? Deixar um espaço. Aqui eu não aconselho deixar os 18 milímetros, mas 16, tá? 16 milímetros é o suficiente para você a sua tampa encaixar aqui e bater certinho. Então, 16 milímetros, tá aí, sua gaveta vai encaixar e bater na tampa certinho, tá bom? Não mais do que isso. E aí, você vai regrar isso através da corrediça. A corrediça você vai marcar aqui 16 milímetros e vai fixar a parte mais larga da corrediça daqui para trás, tá? Deixando aí 16 milímetros para sua gaveta. 15, 16, se você quiser um pouco mais de segurança, 17, mas não deixa muito profundo não, tá? 16 seria a medida ideal para que a tampa da gaveta depois venha só dar o acabamento. A mesma coisa você vai fazer nas 3 gavetas maiores, tá? É o mesmo procedimento de montagem, não muda nada. Mesmo procedimento de montagem. E tem um detalhe aqui importante sobre a tampa da gaveta. Você vai instalar, né? Depois todas as tampas das gavetas. Uma dica que eu dou para você instalar as tampas das gavetas é você usar uma dupla face inicialmente, tá? Não só com dupla face. Mas para que você venha a encostar a dupla face, ajustando a largura aqui, para que fique exatamente o mesmo espaço de um lado e do outro e embaixo, e entre uma e outra, tá? Você vai ajustar essas tampas das gavetas para ficar exatamente o mesmo espaço, a mesma sobra que ficar de um lado, ficar do outro, para ficar bem alinhadinho esse vinco aqui. Quando você faz isso e você não tem expertise de fazer com parafusos ou outros instrumentos, a dupla face ela é uma grande aliada, porque você vai encostando ali, vai olhando aos poucos e você encaixou, pronto. Na hora que você encostar, ela já vai ficar no lugar. E se depois precisar mexer algum detalhe, 1 milímetro, 2 milímetros, você consegue até mesmo mexer na sua corrediça, tá? Deixa eu só pegar aqui a tampa e a gaveta para mostrar para vocês. Você consegue mexer aqui na corrediça. Se precisar, por exemplo, a tampa ficou um pouco baixa, você pode vir aqui, soltar a sua corrediça e descer ela um pouquinho, ou levantar a gaveta, né, um pouquinho, e parafusar no outro buraco da corrediça, que tem vários buracos. Então, parafusa só em 2 por enquanto, depois você parafusa nos outros buracos se precisar fazer algum ajuste, tá? Para a instalação da tampa da gaveta. Beleza? Fez isso, seu móvel já vai estar aí quase 100% montado. É só partir para a porta, que é o processo final. Aplicando a porta com as dobradiças retas. Lembrando que as dobradiças têm 2 tipos de regulagem. Tem a regulagem que você pode pegar a porta e colocar ela tanto para fora como para dentro, tá? Para fora ou para dentro. É uma das regulagens da corrediça. Se a porta ficar muito para dentro, você consegue puxar ela para fora. E essa regulagem é você soltando, puxando e depois apertando, tá? Essa é a primeira regulagem, a que fica lá na ponta da corrediça. E a outra regulagem já é isso aqui, ó. Já é o distanciamento aqui da porta para a borda, que você basta apertar ou soltar, tá? Então ela vai afastar ou aproximar, um dos dois, tá? Quando você aperta, ele afasta, quando você folga, ele aproxima da madeira, para que o vinco aqui fique do mesmo jeito que você fez nas tampas das gavetas, tanto de um lado quanto do outro, fique certinho, como em cima, como embaixo, também dependendo do seu chão, né? Tem essa opção, tem esse detalhe que você tem que estar atento ao nivelamento do seu chão, tá bom? Então é isso. Acho que é um processo um pouquinho demorado por conta das gavetas, tá? É mais capricho do que rapidez, mas o processo da montagem em si seria isso.
Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a gente aqui no WhatsApp, que a gente está aqui à disposição, tá bom? Qualquer outro detalhe que eu esqueci, pode estar perguntando aqui também, que a gente vai informando. Opa, tem um detalhe sim, já ia esquecendo, referente aos bate e volta, né? Aqueles bate e volta. Vamos lá aqui por dentro do móvel, por exemplo. Aqui, ó. Eu deixei até uma aqui sem gaveta para mostrar para vocês. Do mesmo jeito que a gente deixou aqui um espaço para a tampa da gaveta bater, os 16 milímetros, vamos tirar a tampa da gaveta de novo, acho que vai ficar mais fácil para a gente explicar, tá? 27, 25, aqui. Do mesmo jeito que a gente falou para deixar os 16 milímetros aqui para fazer o encaixe da tampa da gaveta, e você vai fixar a corrediça daqui para trás, a mesma coisa, a pecinha do bate e volta, você vai fazer a mesma coisa. Vai deixar o bate e volta fechado, ou seja, apertado, e vai fixar ele aqui, ó, na lateral, tá? De uma maneira que não atrapalhe a abertura e fechamento da gaveta. Você vai fixar aqui na lateral, deixando também os 16 milímetros, ou seja, a gaveta vem, encosta no bate e volta aberto, empurra ele até ficar alinhado com o móvel e fica ali. Na hora de abrir, você vai empurrar de novo e ele vai abrir já soltando sua gaveta para fora. Mas tudo isso só vai funcionar se você fizer aqui os 16 milímetros. Pronto, você colocar ele aqui, tá? 16 milímetros. Você primeiro só aperta ele, aperta o bate e volta e você põe aqui. Põe ele aqui, ó. Tá bom? Apertado. Apertado já. Não pode ser... Deixa eu fazer aqui um desenho bem rapidinho para vocês. Só como auxílio, tá? Nada muito profissional. Só como auxílio mesmo. Então você vai pegar ele. Aqui. Aqui. Então você vai fixar. Ele é mais ou menos assim. Você vai fixar ele aí. E essa parte aqui tem o bate e volta. Esse bate e volta vai estar apertado, vai ficar só a pontinha dele assim, tá? E essa pontinha é o que vai estar alinhada aqui com os 16 milímetros, tá bom? Automaticamente, quando você abrir a gaveta, essa pontinha ela vai saltar para fora desse jeito, empurrando sua gaveta. Quando você for fechar a sua gaveta, você vai bater nele, ele vai recuar e vai ficar aí parado de volta no mesmo lugar, tá bom? Mas é assim que ele tem que ficar, recuado dessa maneira para receber o impacto da tampa da gaveta, tá bom? Qualquer dúvida, pode ir chamando aqui, a gente vai estar retornando com vocês e respondendo à medida que a gente for vendo as perguntas e também, dependendo do horário comercial, a gente retorna dentro do horário comercial, tá bom? Um abraço e até lá.